a nova polêmica do momento envolve Luciano Huck. Ele foi em um evento que se chama o 5º Fórum Esfera. Vale ressaltar que esse evento ele é voltado para a elite econômica aqui do Brasil. Políticos, empresários, investidores. E existe sim uma camada simbólica muito importante nessa história. É que simplesmente em um evento fechado, feito para magnatas super ricos, os mais ricos do Brasil, eles estão lá aqui discutindo o que os pobres fazem ou deveriam fazer. Pessoas que vivem na pobreza ou até na extrema pobreza aqui no Brasil. Mas vamos assistir o vídeo antes de falar um pouco mais sobre isso. Numa escala de 0 a 10, quanto que você acha que o Brasil está eficiente hoje? Hoje, acho muito ineficiente, em todas as frentes. Acho muito ineficiente. É a conversa de ontem, beleza, o Laércio, lá o prefeito da cidade de Senhora do Bonfim, tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda e de proteção social ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? Como é que você motiva a família que precisa, necessita do Bolsa Família, tenha vontade de querer sair desse programa e de mobilidade social no Brasil? Você pega estudo da OMC, tá? OCDE, desculpa. Uma família no Brasil, para sair da base da pirâmide social, para chegar à média da classe média brasileira, são 9 gerações. 9 gerações quer dizer que você não tem esperança, que nem o seu filho, nem o seu neto, nem o seu bisneto vai ter uma vida melhor que a sua. Você fica sem estímulo. Então essa não mobilidade social, essa loteria do CEP que a gente vive no Brasil, que o lugar que você nasce determina o número de oportunidades que você vai ter na vida, se a gente não romper isso... Para começar o debate desse vídeo, é muito importante falar que aqui nesse vídeo eu não vou falar sobre esquerda, direita, político A ou político B, e nem sobre cancelamento em relação ao Luciano Huck, muito embora eu acho que ele tenha sido sim muito infeliz em muita coisa que ele disse. Para mim é uma visão de uma pessoa que nasceu elitizada, porque vazou aí, agora o pessoal tá comentando bastante sobre isso, um vídeo dele falando, né, que minha mãe falou que quando eu era pequenininha eu corria pelo avião e conversava com todo mundo. Então uma pessoa que não vive a pobreza, a extrema pobreza, acho que nunca vai conseguir falar verdadeiramente uma coisa que ela nunca viveu, nunca ouviu falar. Eu não vou poder falar de racismo sendo que eu não vivo racismo. Entende? Então são lugares diferentes. Muito embora eu acho que pessoas que têm uma influência muito grande, sim, o Luciano Huck tem uma influência muito grande no país. Essa fala dele atingiu milhões de pessoas, mesmo em um evento fechado. Essas pessoas, elas influenciam, né, o pensamento de outras pessoas, de pessoas que levam às vezes a política para o extremismo, que acham que aquilo ali é verdade, levam às vezes essa fala dele como verdade, sem saber verdadeiramente os dados do nosso país. Quando ele fala sobre atalhos, que as famílias criam atalhos para permanecer dentro do Bolsa Família, ele quer dizer, porque ele escolheu essas palavras, é meio como se ele dissesse que essas famílias usassem de um certo oportunismo, uma certa malandragem para conseguir esse benefício do governo, que, digamos de passagem, não é um benefício assim exorbitante, né? Se você não sabe quanto é esse benefício aí, ele é R$600 por família. Então, se essa família é constituída por 1, 2, 5, 10 pessoas, são R$600. Se tem crianças nessas famílias que tem menos de 7 anos, são R$150 por criança. Crianças essas que precisam usar fralda, que ficam doentes, que bebem leite e por aí vai, com todas as suas necessidades de criança. E crianças acima de 7 anos, R$50. Esse é o benefício aí do Bolsa Família. Tem outros tipos de benefício que o governo também dá, mas aqui ele tá falando mais sobre o Bolsa Família, então vamos ficar no Bolsa Família, senão esse vídeo aqui tem 10 horas. Ou seja, basicamente quando ele usa essa palavra atalhos, que fala muito mais sobre escolha de comportamento e até burlar ali o sistema para receber esse montante aí do Estado, do governo, vulgo, né, dos nossos impostos. Ou seja, a coisa deixa de ser uma dependência estrutural, né? A pessoa precisa desse dinheiro aí para conseguir sobreviver, que ninguém vive, ninguém luxa com R$600,
e passa a ser um comportamento moral do pobre. Então não é que você depende disso, é que tá muito cômodo para você viver com esses 600 reais. E eu entendo que eu acho que muita gente pensa isso sobre o Bolsa Família, de essa pessoa aí, vive de Bolsa Família, por causa dos vídeos que viralizam aí na vida, né? Tem uma moça que viralizou falando sobre isso, que ia comprar o iPhone, né? Ia pagar com a parcela do Bolsa Família. Então, vários vídeos assim, eles acabam viralizando. Mas a gente tem que ter noção de que sim, pode ter pessoas que pegam esse dinheiro e vão financiar alguma coisa e usam pra, sei lá, sair, beber, farrear, e não pra comida mesmo, não pro básico do básico dentro de uma casa. Mas são casos isolados, né? E um caso isolado não pode virar todas as pessoas que recebem esse auxílio aqui dentro do Brasil. Aqui dentro do Brasil, a gente, por vezes, não tem acesso a extrema pobreza que muitas pessoas vivem, né? Esses dias eu tava falando com o meu marido sobre a história de uma moça que ela disse que mudou de cidade, ela morava em uma cidade que ela não tinha acesso à internet. A gente tá em 2026, que não tem saneamento básico, que não tem água encanada. Então a gente tá falando desse tipo de realidade, desse tipo de família, que às vezes tem 5, 6, 7 pessoas que vivem sim desse auxílio do governo e precisam dele para sobreviver. Porque o que você faz hoje no mercado com 600 reais? Porque aqui em casa somos 2 pessoas e eu te garanto que a gente faz pouquíssimas coisas aqui em casa com 600 reais. Então, outra contradição muito grande aqui nessa fala do Luciano Huck é que ele cita que é preciso até 9 gerações para uma família sair ali da extrema pobreza e chegar à classe média. Então aqui mesmo, na fala dele, ele reconhece que o sistema brasileiro, ele trava essa mobilidade social. É difícil para um pobre sair da pobreza, você pensar em estudar, em querer algo mais da sua vida, quando às vezes você não tem um teto na sua cabeça, você não tem uma água para você tomar banho, ou para você beber, você não tem comida para você comer ou dar para os seus filhos. Logo em seguida, ele diz, né, que o problema é a falta de estímulo individual. Uma pessoa, cara, assim, é bizarro de pensar, porque uma pessoa que com certeza nunca passou fome na vida, nunca viu seus passar fome, nunca viu uma pessoa morrer porque não consegue auxílio médico, nunca teve que viver a pobreza, nunca viu seus filhos passarem fome, nunca viveu pra dormir com a barriga vazia, pra saber como é. E assim, eu também não sei como é. Eu não vim de uma família rica, mas sim, a gente tinha um teto na nossa cabeça, a gente tinha um pão na mesa pra comer. E eu sei que tem muita gente que não tem isso. E eu imagino o quanto deve ser difícil. Hoje, enquanto adulta, eu olho a visão mais da mãe, né? O que uma mãe sente quando uma criança pede comida e não tem o que comer? Como é que essa pessoa vai pensar em crescer na vida, em estudar, em buscar outras coisas, quando você não consegue o mínimo para você sobreviver? O seu cérebro, ele tá ali tão envolto na sua sobrevivência que ele não vai pensar em uma faculdade, um curso para especialização, não vai pensar, não vai, ele tá ali, ó, muito focado na sua sobrevivência. Isso, inclusive, a neurociência explica. O debate da Bolsa Família não é de hoje que vem, né? Ele vem já há muito tempo e tem muita gente que debate o Bolsa Família sem saber o que é miséria extrema. A miséria não é ter pouco, é não ter nada, é não ter nada. Miséria é você não conseguir garantir o mínimo para você se manter vivo. Nem você, nem os seus. O Brasil moderno da Faria Lima, dos podcasts de empreendedorismo, ele não representa o Brasil inteiro. Existe um Brasil invisível que a gente que vive nos centros urbanos não consegue enxergar. E é justamente onde esse tipo de programa serve, para enxergar essas pessoas, para dar um mínimo de subsistência para essas pessoas. Uma vez eu vi um crime que falava sobre um bandido que se passou por um morador de rua, né? E as polícias passaram, ele se escondeu ali, por quê? Porque são pessoas invisíveis. As pessoas escolhem não ver aquelas pessoas, elas são os invisíveis da sociedade. A mesma coisa acontece com quem vive nessa pobreza extrema. Só que a gente tem sim que admitir que a nossa realidade, a minha realidade, já não é a realidade dessas pessoas, e muito menos a do Luciano Huck, e muito menos
Agora vamos para os fatos, né? A gente fala aqui muito de achismo, mas quando a gente vai debater realmente sobre o Bolsa Família ou sobre o que o Luciano disse que tá certo, tá errado, a gente precisa trazer números. A Fundação Getúlio Vargas mostrou que 60% das pessoas que usavam o Bolsa Família lá em 2014 conseguiram sair do programa porque aumentaram a sua renda. Entre os beneficiários, que são adolescentes, 70% deles conseguiram sair do programa porque aumentaram a sua renda. O que faz essas pessoas conseguirem aumentar a sua renda? Escola, formação técnica, emprego formal. Ou seja, o Bolsa Família ele foi criado não para garantir uma acomodação, mas para criar tempo de sobrevivência até a pessoa conseguir não só pensar no que ela vai comer amanhã, mas sim tentar pensar numa forma de conseguir viver além desses 600 reais, né? Porque quando você não precisa se preocupar se vai ter pão amanhã para você comer, se vai ter uma água amanhã para você beber, talvez você consiga pensar em um emprego formal, em uma formação e investir no seu futuro. Ninguém consegue planejar um futuro passando fome. Ninguém consegue empreender na miséria. Ninguém constrói autonomia vivendo em desespero permanente. Viralizou recentemente um vídeo do Gil falando que ele recebeu o Bolsa Família, ele precisou desse auxílio aí, e hoje ele é PhD, fora do Brasil ainda, né, em economia na Califórnia. E aí, do outro lado, a gente tem as pessoas que simplesmente viralizam porque pagam parcela do iPhone, sei lá, com o Bolsa Família. O que a gente tem que botar na cabeça é que a exceção, ela não pode virar regra, nem para romantizar a pobreza, nem para criminalizar quem é pobre. Uma das coisas bastante importantes nesse debate também, que vale a gente ressaltar, é que esses 600 reais aí do Bolsa Família, ele não vai para fora do Brasil. Como, por exemplo, o dinheiro de investidores que vão investir fora do país, vão levar esse dinheiro para paraísos fiscais. Com esse dinheiro, tirando a parte ali, né, da época que o pessoal poderia usar esse dinheiro para investir em bets, achando que ia sair da pobreza, né, porque o pessoal investia ali o seu dinheiro no Bolsa Família até ser travado, achando que é o que a galera rica vende, que você vai colocar o seu pouco dinheiro ali e você vai sair rico. Nossa, eu vou colocar 10 reais aqui e vou sacar 1.000. E é inclusive isso que o próprio Luciano Huck vende no programa dele, né? Ele não gosta de pobre, ele acha que o pobre é acomodado, mas o pobre serve para ele divulgar bet e perder o pouco dinheiro que tem. Os próprios economistas explicam que esse dinheiro que é injetado na economia pelo Bolsa Família, ele vira um fator multiplicador, porque essas pessoas têm mais acesso ao dinheiro e quando esse dinheiro ele é injetado na economia, por exemplo, eles compram mais na farmácia ou no mercadinho do bairro. O mercadinho do bairro tem mais dinheiro para gerar, para investir ali, para contratar outra pessoa, então faz a economia girar assim. Quando o pobre, né, recebe 600 reais, aí todo mundo chama de dependência financeira, acomodação, mas quando as grandes empresas aqui no país recebem subsídio, incentivo fiscal bilionário, renegociação de dívida, perdão tributário, ninguém chama isso de atalho nem de acomodação. E assim, nós, assim, que já tentamos empreender aqui no país, que vivemos a pobreza, que sabemos o impacto na nossa renda quando sobre o ovo, o café, né, e ver os grandes empresários falando coisas assim, me toca profundamente. Principalmente eu já tive empresa, a minha irmã tem empresa, e você vê o quanto o governo mesmo, como eles tratam o pequeno, o médio empresário, que são a maioria no Brasil. Os grandes empresários não são a maioria no Brasil. Mas de uma maneira assustadora, são as grandes empresas que têm todos os benefícios do governo. Eles conseguem arrecadar um dinheiro ali e debitar no imposto que ele tem que pagar, consegue subsídio, consegue, nossa, parcelamento sem juros, ainda consegue muita coisa. Agora vai o médio, o pequeno empreendedor, o microempreendedor. Você sabia que aqui no Brasil você não paga imposto sobre o seu lucro? Não, aqui no Brasil você paga imposto sobre o seu giro, tá? Então, se você vende alguma coisa, exemplo, digamos que você faz cílios, então você cobra 150 reais para fazer um cílio. Quando você vai fazer a sua declaração, ele não quer saber quanto você gastou com a cola, quanto que você gastou com cílios, quanto que você gasta de aluguel, não. O imposto que você vai pagar ali é referente ao seu giro, a tudo que você ganhou. Que você teve que gastar é um problema seu. Então a gente está falando sim de um dos países que tem a maior carga tributária do Brasil. Porque em vez
fez o Luciano Huck falar sobre o Bolsa Família, que ajuda as pessoas que vivem na extrema pobreza, a gente não vai incentivar pessoas a criar empresas. Quando você cria empresas, você dá a oportunidade dessas pessoas contratarem outras pessoas, de criarem empresas, de desenvolver sistemas, enfim. Mas aqui no Brasil, cara, você tem que ter medo de empreender. A gente simplesmente tem um dos maiores impostos do mundo, isso não é brincadeira. Mas o que é debate entre os ricos e milionários são R$600 do Bolsa Família, que pessoas que mal conseguem sobreviver ganham, sabe? É bizarro pensar em tudo isso. E assim, o Bolsa Família sozinho, ele não consegue resolver a desigualdade social aqui dentro do Brasil. Mas ele consegue impedir, sim, que as pessoas se afundem ainda mais. Eu acho que a grande pergunta que a gente tinha que fazer para esses empresários e para os políticos é o porquê o Brasil continua produzindo pobreza em escala industrial. Eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, o que você pensa. Vamos desenvolver aqui nos comentários. Eu adoro ver opiniões, inclusive contrárias à minha, porque a gente aprende muito, né? Ouvindo as pessoas, dando o seu ponto de vista. O vídeo de hoje é esse, um beijo e até o próximo vídeo.